pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês, hein? Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de química, que agora vai ser no modo virtual, né? Agora a gente vai estar se encontrando de forma virtual. E como que vai funcionar isso? Eu montei, né? Fiz as minhas apresentações. E eu coloquei no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, né, o Química G, que é o canal do professor Germano, tá? E aí postando essas aulas lá e depois vocês, né, vão linkar essas aulas através do Plural Maestro, que é exatamente onde vocês estão agora, né? Ok? Então, essas aulas, né, elas vão estar direto lá do canal do professor Germano no YouTube, beleza? Então vamos começar, né? Vamos começar. Hoje é o nosso primeiro encontro, né? Vocês me perdoem que ainda não estou é, totalmente é, familiarizado, né, com esse esquema, né? Então pode ter alguns gaguejos, né, algumas trocas erradas, etc, etc, tá bom? Mas de qualquer forma vamos tentar trabalhar direitinho essa proposta, beleza? Então vamos lá, vamos começar então a nossa aula, né? E, e a gente vai falar sobre, né, direto da nossa apostila, tá bom? A minha sequência vai ser assim mesmo, tá, pessoal? Vocês vão, quando a gente começar a nossa aula, você vai pegar a apostila, vai abrir a apostila, no caso aqui dessa aula é na página 211, as aulas 8 e 9, e aí nós vamos trabalhar o conteúdo, né? Vamos resolver exercícios, vamos estar conversando e beleza, entendeu? Ou seja, não tem chabu, né? Não tem que ficar nervoso, não tem que ficar preocupado, nada. É só abrir a apostila e seguir a apostila novamente, tá bom? Então vamos nessa então. Vamos começar, né? Na verdade, esse capítulo aqui, deixa eu voltar lá, né? Deixa eu voltar aqui. Esse capítulo aqui, nós vamos falar sobre materiais, suas propriedades e usos e transformações físicas e químicas, tá? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente já falou sobre isso, mas eu vou dar uma geral agora, né? Então, as substâncias, de uma forma geral, ela na verdade é a matéria, né? E a matéria ela é constituída por quê? Por átomos que se ligam entre si, né, formando moléculas. A partir do momento que eu formo uma molécula, eu formo uma substância, né? E a partir dessas substâncias, eu tenho que lembrar o seguinte, que na verdade essas substâncias elas estão aonde? Elas estão no nosso planeta, né? No planeta Terra. E dentro desse modelo que é o planeta Terra. Né? O planeta Terra tem temperaturas médias entre menos 50 mais 50, a água é líquida, né? Tem assim, montanhas, mares, oceanos, né? Tem uma série de, de referências de matéria, né? E essas moléculas é que compõem essas matérias e que dão a cara de cada uma delas, né? De cada substância. Por exemplo, a substância água, né? A água é uma substância? É uma substância. A água. Ela é composta pelo quê? Por átomos, dois, né, átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Beleza? Agora, nesse planeta, eu vou encontrar, né, a grande maioria
né, das substâncias, eu vou encontrar elas misturadas, né? Que é exatamente a grande magia da química, que é separar todas elas, tá? Essas substâncias nós podemos é, separá-las, né, de duas maneiras, né? Ou classificá-las como simples e compostas, né? As substâncias simples são aquelas que eu tenho átomos iguais, né? Nós já fizemos, a gente já trabalhou isso em sala de aula, inclusive vocês montaram, né, várias moléculas que caracterizavam justamente isso, né? Por exemplo, o gás hidrogênio é montado por dois átomos iguais de hidrogênio, né? O ozônio, é o O3, né? Então, é uma substância simples, é uma substância simples porque eu só tenho átomos de oxigênio, tá? E a composta, o que é a composta? É quando eu tenho átomos diferentes, né? Eu tenho uma molécula, né? Eu tenho uma molécula, por exemplo, que é o ácido clorídrico, né? Que é o cloreto de hidrogênio, tá? O ácido clorídrico ele é formado pelo quê? Pelo átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. O sal, né, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, formado por quem? Pelo sódio e pelo cloro. Como são átomos diferentes, né, por exemplo, a água aqui são átomos diferentes, né? No caso do CO2, aqui do gás carbônico, né? Do dióxido de carbono, né? Ele também é uma substância composta. Por quê? Porque são átomos diferentes, tá? Bom, e as misturas? As misturas, elas podem ser, como é que eu vou encontrar, né, voltando aqui, né, ó, eu vou voltar aqui, ó, perdão, desculpa, isso, eu vou voltar. Como que eu vou encontrar essas substâncias simples e compostas? Eu vou encontrar em misturas, né? Em misturas que caracterizam o nosso planeta. O nosso planeta seria, vamos dizer, uma grande sopona, né? Onde nós temos todas as substâncias misturadas dentro do mesmo recipiente, ou seja, dentro do mesmo planeta, tá? Agora, como é que eu classifico essas misturas? Eu classifico elas como homogêneas e heterogêneas. Homogênea é aquela mistura, pessoal, que eu olho para a substância e tenho a impressão de que é uma só, né? Dá a impressão que é uma só. Por exemplo, se eu jogar um pouco de sal na água e misturar direitinho e olhar a água depois da mistura, eu vou ter a impressão que só tem água. Eu só vou saber que não tem somente água se eu beber essa água e perceber que a água está salgada. Mas normalmente, né, eu não enxergaria, né, o sal que está nessa substância. Então, a substância, né, a mistura homogênea é aquela que a gente não vê, é aquela que se apresenta de uma única fase, né? De uma única maneira, que visualmente você não consegue distinguir quantas substâncias tem naquela mistura. Agora, a heterogênea não. A heterogênea, elas são substâncias que não se misturam, né? Que não, elas são, elas não se integram uma na outra, né? Por exemplo, água e óleo. Água e óleo, você pode misturar o quanto você tentar misturar o quanto você quiser, que você vai ver que elas não vão se misturar. Por quê? Porque o óleo tem uma característica diferente da água, né? O óleo é uma substância orgânica, né? As substâncias orgânicas, na sua grande maioria, né? Elas são apolares e a água é polar, né? Então elas não têm nenhuma afinidade, né? Não existe afinidade química. Então elas não se misturam, tá? Se eu colocar as duas no mesmo recipiente, então eu vou ter uma mistura, né? Que é o caso aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma mistura, tá tudo dentro de um becker só, né? Então eu tenho um pouco de óleo e um pouco de água. E elas não se misturam. Por quê? Porque
como eu falei, os dois não têm nenhuma afinidade, nem óleo com água e nem água com óleo, tá? Então, isso aqui é uma mistura? É uma mistura. Por quê? Porque está dentro do mesmo universo, né? Ó, está dentro do mesmo recipiente, tá? Porém, como elas não estão juntas, né? Elas não estão integradas, eu vejo duas fases, né? Ó, eu vejo duas situações diferentes, né? Então eu tenho duas fases. Então, o que é uma mistura heterogênea? É aquela que eu consigo distinguir a diferença entre as substâncias. Beleza? Então, seguindo em frente aqui, né? Então, vamos ver o que é a característica também, lembrando, a gente já viu isso lá atrás, né? O que é uma substância pura? A substância pura é aquela substância, vamos dizer, a definição acadêmica, né? Substância pura é aquela que mantém as suas propriedades físicas constantes, né? Então, por exemplo, aqui no caso, né, se eu pegar a água muda do estado sólido para o estado líquido a 0 graus Celsius, né? E durante esse período é um patamar constante, né? Enquanto, por exemplo, aqui, ó, abaixo dessa temperatura de fusão, aqui é sólido. Aí nesse patamar, quando ela atinge, se for água, né? Se atingir o 0 graus Celsius, então o que vai acontecer? Ela vai começar a derreter. Aí eu vou ter parte gelo, parte água. Enquanto eu tiver essa situação, né, enquanto eu tiver uma única partículazinha sólida, então eu vou ter esse patamar durante um certo tempo, né? E qual é a temperatura aqui? A temperatura é a temperatura de fusão e a temperatura que vai ficar constante, ela não vai alterar, tá? Aí eu vou mudar, aí ela fica totalmente líquida e depois ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E aí vai ser a mesma coisa, né? Enquanto tiver parte líquida e parte vapor, essa temperatura não altera, tá? Não altera. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Então, a definição de uma substância pura é aquela cujas suas propriedades físicas são constantes, não se alteram. Beleza? Agora, vamos imaginar o seguinte, uma mistura. O que é? Lembra, a gente já viu, mistura pode ser heterogênea e homogênea, né? Aí eu posso ter um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo. Então, o sistema homogêneo é aquele que apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte da sua extensão em que seja examinado. Ou seja, aqui, ó, né, ó, eu tenho aqui uma mistura, né, que em qualquer parte, né, dentro desse recipiente, eu vou encontrar as duas substâncias aqui, essa vermelhinha mais essa azul. Né? Não é, no caso do sistema heterogêneo, é aquele que não apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte. Então, aqui, ó, você vê aqui eu tenho verde, eu tenho amarelinho, né? Então, se eu estiver aqui, eu só vou encontrar amarelinho. Se eu for para lá, eu só vou encontrar verdinho. Eu nunca vou encontrar os dois dentro do mesmo universo, né? Não, perdão, dentro do mesmo contexto. Então aqui é uma mistura heterogênea. Então é aquele que não apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão em que seja examinado. O gráfico de uma mistura é diferente, né? Você pode notar, vamos voltar lá atrás, lá, né? Ó, você vê, ó, aqui não houve, aqui é constante, né? Constante por quê? Porque a substância é pura. Agora, se for uma mistura, o que vai acontecer? Você pode notar que não é constante, né? Ó, o ponto de mudança do estado sólido para o líquido e do líquido para o estado gasoso, eles não são constantes. Agora, não são constantes justamente por quê? Por causa da mistura, porque eu tenho essa mistura, né? Ok? Então a temperatura aqui você pode notar que ela varia, ela continua variando. Varia menor, né? Numa variação
mais lenta, né? Bem mais devagar, mas ela não é constante. Isso que é importante, fazer essa interpretação gráfica, né, dessas misturas. Beleza? Então, vamos aos exercícios, né? Então, terminada essa parte teórica, então vamos ao exercício das aulas 8 e 9, tá? Ah, professor, mas nós não fizemos isso. Não, nós estamos revendo, que é para quê? Que é para a gente pegar o embalo, né? Vamos pegar o embalo para a gente não, não, não começar já com alguma coisa que a gente já viu, né? Alguma coisa interessante que a gente já viu, para dar continuidade dentro desse contexto das aulas virtuais, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício aqui, ó. As figuras a seguir representam sistemas contendo apenas água ou cloreto de sódio, ou ambas as substâncias. Cada caso indique o número de fases de componentes, né? Então no A, aqui ó, no A. No A eu tenho aqui uma substância aqui dentro que eu não consigo distinguir, né? Não consigo distinguir exatamente se é uma mistura ou não. Pode até ser uma mistura, mas eu não consigo distinguir. Né? Então, né, contendo apenas água ou cloreto de sódio. Né? Isso aqui, ó. Aqui embaixo está falando que aqui é água pura. Né? Ó, água pura. Então, se essa quantidade é água pura, então quantos componentes eu tenho aqui? Eu tenho somente um, né? Quantas fases eu tenho? Eu também só tenho uma, tá? No caso ali desse montinho aqui, aqui também aqui é NaCl, cloreto de sódio, é o sal, a mesma coisa, né? Então é uma substância pura, né? Que aqui eu só tenho sal, não tenho nenhuma mistura. Então, o número de componentes somente um e o número de fases também só um, né? Beleza? Então vamos seguir, né? Vamos lá pro próximo aqui, ó. Aqui eu tenho a água, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho H2O líquido mais H2O sólido, ou seja, gelo, né? Gelo, água e água líquida, tá? Então, quantos componentes eu tenho aqui? Aqui eu só tenho água, né? Independente de dois estados a matérias diferentes, né? Líquido e sólido, mas a substância é uma só, então é um, né? É um. E quantas fases eu tenho? Eu tenho duas. Eu tenho uma fase sólida e uma fase líquida, tá? Uma fase sólida e uma fase líquida, tá? Vamos ao D, né? Então é HCl mais NaCl dissolvido. Então agora aqui eu tenho água salgada, né? Então qual é o número de componentes? É 2 e o número de fases é 1, né? Eu tenho a água mais o sódio, mas a fase é uma só, né? Ok? Aí, aí eu tenho aqui, ó, H2O líquido mais NaCl dissolvido e mais NaCl não dissolvido aqui, ó, no fundo, né? Que aí a solubilidade aqui saturou e aí precipitou aqui para o final, pro fundo do copo, né? Então, então quantos componentes eu tenho? Eu tenho só água e sal, né? Então são dois componentes, né? Porém, quantas fases? Duas fases, né? Agora ali eu tenho água líquida, água sólida e mais NaCl, né? E NaCl é dissolvido, né? Ele está
parte dissolvido e parte não dissolvido, tá? Então, qual o número de componentes? Só tenho dois, que é a água mais o sal. E as fases? Eu tenho três. Tem a fase sólida da água, a fase líquida da água e a fase sólida do NaCl, que é aquilo que eu consigo enxergar, né? Beleza? Então vamos seguir em frente aqui, né? Vamos seguir em frente. Então, o próximo exercício é: indique a alternativa que apresenta apenas misturas homogêneas, ou seja, solução. O que é solução mesmo? Solução é justamente quando eu tenho uma mistura homogênea, né? Então, por exemplo, eu tenho uma solução aquosa de sal, água salgada, né? Tá? Então, é uma mistura homogênea? É uma mistura homogênea. Então, por exemplo, aqui, vamos lá, vamos ver, analisar aqui, ó, as alternativas, né? A alternativa A, ferro em pó, mais enxofre em pó e mais açúcar dissolvido em água. Não, né? Se aqui está pó, é sólido, aqui é sólido e aqui eu tenho uma água com açúcar, né? Uma água com açúcar dissolvido. Então, na verdade, eu tenho aqui três fases, né? Ó, tenho três fases, então não é uma mistura homogênea. Areia mais terra e mais água, né? Areia mais terra e mais água. Também não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea, né? Eu vou pular C, tá? Chá filtrado e arroz mais feijão, também não, né? Tem uma fase líquida, sólida e sólida, então também não é uma mistura homogênea. Óleo mais vinagre mais água potável e filtro, também não, né? E aqui, qual é a alternativa então? É a alternativa C, porque o ar filtrado é uma mistura homogênea. Por que ele falou filtrado? Porque filtrado eu estou tirando a parte sólida, né? A parte que fica retida no filtro. Por exemplo, se eu passar o ar por um filtro, eu retenho todas as partículas sólidas do ar, né? Os pelinhos do nosso nariz, né? Eles funcionam exatamente como um filtro, né? Justamente para reter as partículas sólidas do ar. E o sal dissolvido em água também. Então aqui, mas voltando no ar, o ar ainda é uma mistura homogênea? Né? Porque o ar tem oxigênio, tem nitrogênio, tem uma série de gases, né? Misturados todos juntos, né, no ar, tá? O filtrado aqui é só para reter as partículas sólidas. Então é uma mistura homogênea e o sal dissolvido em água também é uma mistura homogênea. Beleza? Então vamos para o último exercício agora, né? O último exercício é sobre densidade. Densidade é a grandeza que indica a massa existente em certo volume do corpo. Por exemplo, a água líquida tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Isso significa que cada centímetro cúbico da água tem massa igual a 1 grama, né? Agora, considere uma colher contendo 10 centímetros cúbicos de óleo, né? Uma balança mostrou a massa de 8 gramas para esse litro. Qual é a densidade do óleo? Bom, temos que lembrar que a densidade é uma relação entre a massa, né? Entre a massa de um corpo e o seu volume, tá? É um número, né? Que você pega a massa e divide pelo volume desse próprio corpo, né? E você vai ter uma relação que se chama densidade. É um valor numérico, né? É uma indicação numérica que, comparando com a água, né? Se a gente fizer uma comparação, qual é a densidade da água? É 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, né? Se qualquer densidade for maior que 1, ela será mais densa que a água, né? Há tendências, por exemplo, se você jogar
dentro de um recipiente com água, uma piscina, por exemplo, vai lá para o fundo. Por quê? Porque a densidade é maior que a água. Agora, se for menor, 0,8, 0,9, 0,6, 0,2, 0,3, ela vai tender a quê? A boiar. Por quê? Porque o valor numérico é menor que o da água, né? Então, a densidade é o quê? É a massa sobre o volume. Então, vamos calcular aqui, né? Ó. Vamos pegar aqui, ó. Ele fez primeiro para saber que em 1 cm3, né? Tudo direitinho, né? Aí é 0,8, ele calculou de duas maneiras, tá? Aqui, ó, você pode calcular por uma regra de 3, né? Uma regra de 3. Então eu tinha 10 centímetros cúbicos e 8 gramas. 1 cm3, que seria em relação à densidade, né? Por cada grama. Então daria 0,8, né? 0,8, se eu fizer x aqui, vai ser igual a 0,8. Agora, eu posso usar a fórmula. A fórmula é a densidade é igual a massa sobre o volume. Então, é 8 dividido por 10 vai dar 0,8. Beleza? Então, não esquece, tá, pessoal? Não esquece que a densidade é a massa a massa de um corpo. Eu pego um corpo, né? Esse corpo tem massa e tem volume, tá? Né? E aí eu pego essa relação entre os dois, eu tenho a densidade. Não esquecer disso. Então vamos lá, em uma mistura de água e óleo, líquidos não miscíveis, né? Não miscíveis, quantas fases existirão? Quantas? Água e óleo? Duas, né? São duas fases, porque eles não... O que é miscível? Miscível é que se mistura, que se integra, que se dissolve, né? Não miscível é aquele que não, né, que não se integra, que não se mistura. Beleza? Então tá bom. Vamos lá então, vamos responder agora. Qual fase, né, ficará no fundo do recipiente da mistura? A que vai ficar na parte inferior é a água, né? Se a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, então significa, e o óleo é 0,8, então significa que 0,8 é menor que 1. Se é menor que 1, então ele vai ficar na parte superior da quantidade de água, ou seja, vai boiar, né? Boiar, vai ficar na parte superior. Beleza? Então tá bom. Então, pessoal, ainda tem mais um, né? Mais um não, ainda tem bastante aqui, ó. Né? Vamos lá. A ilustração abaixo representa um frasco com dois líquidos homogêneos, A e B, né? Então eu tenho aqui, ó, H2O com mais açúcar, né? Com o açúcar normal, né? Ou seja, glicose mais frutose, tá? E tem a outra fase, a fase vermelhinha aqui, que é o o tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono. Mais o iodo, né? O gás iodo. Por isso que ele fica vermelhinho, tá? Então, ele quer que a gente complete o quadro abaixo, né? Qual o número de componentes, né? É 2 e o número de fases somente uma, né? No caso aqui da água com o açúcar, né? Com a sacarose, né? E o líquido B? O líquido B, quantas tem? Tem duas também, né? São dois componentes, né? São dois componentes e também somente uma fase, né? Aí aqui a gente vai, ele quer saber com base nessa afirmação, a mistura A mais B é uma solução bifásica.
mistura, a fase A é a mais densa. Caso a afirmação contenha erros, como seria uma redação correta? A redação correta é que, na verdade, a fase A ela não é a mais densa, né? Ao contrário, ela é a menos densa, né? Porque ela está acima do iodo lá, né? Da mistura do tetracloreto de carbono com o iodo, tá? Beleza? Então, vamos colocar então o textinho aqui embaixo, né? Então, a figura mostra duas fases e a fase A é a menos densa, porque flutua na fase B, ou seja, ela está aqui ó, na parte superior. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver agora o exercício número 5, né? Então, um cubo de ferro maciço com volume de 2 centímetros cúbicos tem massa de 16 gramas. Né? Uma pessoa construiu dois experimentos. Primeiro, a adição direta do cubo de ferro a um beck cheio de água. Ou seja, colocou esse pedaço de ferro dentro de uma quantidade, né, de um becker, né, no caso, de um becker cheio de água. 2. Transformação da massa do cubo em uma esfera oca e sem orifícios de volume 100 centímetros cúbicos, né? E depois colocação da esfera em um balde cheio de água. Água e ferro formam quantas fases? Duas fases, né? Duas fases. O objeto de ferro afunda ou flutua a cada experimento, né? Então, se você calcular aqui, ó, né, a densidade do cubo de ferro, 8 gramas, né? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Colocar aqui o cálculo, né? Então, aqui, ó, 8 gramas, né? 8 gramas. Porém, a densidade, então, portanto, a densidade então é 8 gramas por centímetro cúbico. Em relação à água, ele vai lá para o fundo, né? Que ele é 8 vezes mais denso que a água, tá? O cubo afundará. A densidade da bola de ferro, né? Ela é 0,16 gramas. Então, se fazendo o cálculo, né? Então, qual é a densidade? 0,16 gramas por centímetro cúbico. Então, a bola, no caso da bola de ferro, dessa bolinha de ferro aí, oca, né? Ela vai flutuar, tá? Vai flutuar em relação à água, porque 0,16 é menor que 1. Beleza? Beleza? Então, tá bom. Vamos seguir em frente aqui. Então, pessoal, fizemos aí a nossa primeira aula, né? E essa é a nossa primeira experiência. Então, vai surgir alguma dúvida? Eu acredito que sim, né? O que seria absolutamente normal, tá? Então, como é que a gente pode tirar essas dúvidas? Né? Ou vocês me mandam uma mensagem pelo WhatsApp, ou eu vou estar de plantão, né, no dia da aula, aqui mesmo longe de vocês, a gente poderá interagir, né, de alguma forma pelo Plural Maestro, ou você me manda também a sua dúvida, pode mandar no química.gelofebu@gmail.com. Beleza? Tá bom? Então essa foi a nossa primeira experiência, vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco mais ainda, tá? Não se assustem, revejam tantas quantas vezes forem necessários, né? Acompanhem pelas apostilas, tá? E vamos lá, não podemos esquecer que tem as atividades mínimas, né? E complementares para trabalhar essa aula. Então tá aqui, ó, vocês têm, né, os exercícios 62 a 64 para fazer, que é a atividade da aula 8, né, 65 a 67 da aula 9, ok? Então é só seguir normal, como se fosse na aula, né?
Acabou a aula, quando você vai para casa, você faz em casa essas atividades mínimas. Tem que fazer as complementares também, né? Se você quer entrar numa universidade boa, né? numa universidade que vai te levar aonde você gostaria de estar, então tem que fazer atividade complementar. Beleza? Então tá bom, pessoal. Então vamos trabalhar essas atividades, ok? Beleza? Bom, terminada a aula, então, pessoal, eu estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de tudo isso passar, né? E isso vai passar, né? Vamos ficar tranquilo, vamos ficar calmo, vamos acreditar na ciência, né? Vamos acreditar na química, né? Que a gente vai conseguir superar tudo isso daí. A gente chegou até aqui, né? A gente saiu de dentro de uma caverna e conseguimos chegar até aqui, né? Então, não vai ser uma fase ruim que vai derrubar a humanidade. Beleza? Então, beleza, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem tranquilos, né? E estudem, tá? Um grande abraço, um beijo no coração de todos, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.